Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Neste episódio, nós vamos estar focando em 1 Nef, capítulo 11, que é uma designação do Vem Segue-me para os dias 22 a 28 de janeiro. E essa é a parte 1, tá? E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e te inscreve. É rapidinho, não demora nada, tá? Este episódio que a gente está tratando agora, por se tratar de um assunto mais rebuscado, ele será mais longo do que o nosso normal. Mas eu te peço que assista ele por completo, tá? Pois nós estamos estudando a visão que Nef teve ao solicitar ao Senhor a revelação das experiências testemunhadas por seu pai. Essa visão que se desdobrou é notável não apenas pela clarificação adicional da árvore da vida do sonho de Leí, mas também por conter profundas implicações. À primeira vista, parece que Nef testemunhou duas visões distintas, tá? Uma relacionada à árvore da vida e outra à história do mundo, desde o nascimento do Salvador. No entanto, a gente fazendo uma análise cuidadosa desses capítulos, revela a interconexão dessas duas visões. A visão de Nef sobre a história do mundo, ela se entrelaça de maneira perfeita com a visão da árvore da vida. E sempre que o anjo revela a Nef um aspecto do sonho de Leí, seja a árvore, a barra de ferro ou o imponente edifício espaçoso, ele subsequentemente ilustra um evento histórico que exemplifica a interpretação. Em termos simples, o anjo revela a Nef que a árvore simboliza o amor de Deus exemplificado ao enviar seu filho para redimir a humanidade da queda de Adão. A barra de ferro representa o ministério do Salvador e de seus apóstolos na disseminação da palavra divina. O grande edifício simboliza as multidões iníquas da casa de Israel, que crucificaram o Senhor e perseguiram seus apóstolos. A névoa de escuridão simboliza as tentações do diabo que levaram à destruição dos nefitas após a crucificação do Salvador e nas batalhas finais contra os lamanitas. Os nefitas ímpios são separados dos justos pela justiça do Deus eterno, enfrentando retribuições ao serem lançados nas profundezas do inferno, simbolizado pela água suja, tá? A visão de Nef vai além da cena da árvore da vida, revelando profecias sobre a vinda de Cristo, sua missão expiatória, o destino dos descendentes de Leí, a restauração do evangelho nos últimos dias e a contínua luta entre o bem e o mal. Essas revelações utilizam símbolos da visão da árvore da vida para esclarecer eventos significativos do futuro para Nef. Vamos iniciar a leitura das Escrituras. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto eu estava sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor. Sim, a uma montanha muito alta que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Queridos, muitas vezes é enquanto ponderamos que o Espírito fala conosco, quase sempre.
O presidente Joseph F. Smith estava ponderando sobre as Escrituras quando lhe foi mostrada sua visão do mundo espiritual. Nefe estava ponderando enquanto caminhava para casa quando ouviu uma voz que lhe dizia: Bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito. Moroni 10.3, ele nos dá um padrão para ponderar. Ele sugere que, primeiro, leiamos as Escrituras. Segundo, nos lembremos da misericórdia de Deus e do trato com os filhos dos homens. E, terceiro, ponderemos sobre isso em nosso coração. Para nosso deleite espiritual, ele disse: E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Essa promessa, ela não se limita a determinar a veracidade do livro de Mórmon. Ela aplica-se também a todas as coisas. Quem pode avaliar o poder da ponderação, o impacto de uma alma justa meditando na palavra eterna? Quem pode medir o valor de uma reflexão cuidadosa e profunda sobre as coisas de Deus? As coisas de Deus são de profunda importância, queridos. Algumas das maiores revelações de todos os tempos vieram como resultado direto da ponderação. A ponderação e a meditação são formas de adoração. São momentos tranquilos e eficazes de oração pelo qual nos aproximamos do infinito e tornamo-nos participantes das coisas de Deus. No que diz respeito a saborear, a degustar as palavras das Escrituras Sagradas, Nefe exultou: Minha alma se deleita nas Escrituras e meu coração nelas medita. Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Queridos irmãos, há uma razão pela qual as Escrituras exigem mais do que uma leitura casual. As Escrituras estão cheias de verdades de importância eterna, muitas vezes próximas umas das outras, que não conseguiremos entender todo o significado na primeira meditação. Alguém pode desejar saber por que as Escrituras precisam ser ponderadas para serem compreendidas e apreciadas. Afinal, não precisamos ponderar sobre a leitura do jornal ou das revistas. Nós entendemos tudo na primeira leitura. Então, o que torna as Escrituras diferentes? Esta, queridos, não é uma pergunta retórica. De verdade, eu desejo saber o que você pensa sobre isto. Me diz lá nos comentários. Compartilha conosco teus pensamentos. E se você já esteve em uma cerimônia de dedicação do templo, com certeza você participou do brado de Hosana. Nefe presenciou o Espírito bradando em alta voz: Hosana ao Senhor, o Deus Altíssimo, pois Ele é Deus sobre toda a terra, sim, sobre todas as coisas. Este brado ocorreu quando o Espírito do Senhor
contemplando a grande fé de Nefe e seu desejo de conhecimento, clamou em alta voz: Hosana ao Senhor. A expressão hebraica, eu fui pesquisar na internet, tá? Hoshiana é uma oração de aclamação pelo bem-estar de alguém e significa salve agora. Neste contexto, é uma oração ao Senhor pelo Espírito para a preservação do jovem profeta na sua fé. É uma ilustração da verdade assim declarada por Paulo. O mesmo Espírito intercede por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Novamente, queridos, a razão pela qual Nefe teve o privilégio de ver as coisas que seu pai viu é por causa de sua grande fé e de seus desejos justos. A escritura que nós vamos ler diz: disse-lhe eu, saber a interpretação do que vi, pois falei-lhe como fala um homem, porque vi que tinha forma de um homem. Sabia, não obstante, que era o Espírito do Senhor. E ele falou-me como um homem fala a outro homem. Algumas pessoas ainda têm dificuldade para entender essa passagem. Quem é o personagem descrito como o Espírito do Senhor? Algo que precisa ficar bem claro é que o título Espírito do Senhor pode ser usado para se referir tanto ao Espírito Santo quanto ao próprio Jeová. A maioria das escrituras que citam frases como o Espírito do Senhor desceu sobre ele e o Espírito do Senhor que estava nele deixam claro que se refere ao terceiro membro da divindade, da deidade. Em Nefe, capítulo 11, os versículos 6 e 7 também deixam claro que o Espírito do Senhor, nesta passagem, não é o Cristo pré-mortal. Agora que estabelecemos que Nefe estava conversando com o Espírito Santo, devemos sublinhar a singularidade deste evento. Nenhum outro profeta descreve uma visão na qual vê e conversa diretamente com o Espírito Santo. Esta conversa incomum traz um novo significado à frase arrebatados no Espírito. Agora que sabemos que o Espírito do Senhor é capaz de se manifestar na forma e figura do homem, conforme indicado pela entrevista entre o Espírito e Nefe, na qual ele se revelou ao profeta, questionou sobre seus desejos e crenças, instruiu nas coisas de Deus, falando face a face, como um homem fala com outro homem. No entanto, o Espírito Santo não possui um corpo de carne e ossos, como o Pai e o Filho. Que isto fique bem claro, tá? Mas é um personagem da Trindade. Grande parte da confusão existente nas concepções humanas a respeito da natureza do Espírito Santo surge da falha comum em desmembrar da Trindade sua pessoa e poderes. O próximo versículo que nós vamos ler, para alguns, ele é de difícil compreensão, tá? Pois julgam se tratar mais uma vez do Espírito Santo. A Escritura diz: e aconteceu que vi os céus se abrirem, e um anjo desceu, e pondo-se na minha frente disse: Nefe, que vês tu? Não é um pensamento correto
presumir que é o espírito que começa a mostrar o sonho a Nefe é o mesmo indivíduo que é o anjo que termina a visão. São duas pessoas distintas, tá? Contudo, Nefe deixa claro que o Espírito do Senhor havia saído antes que o restante da visão lhe foi mostrado por um anjo não identificado. Esse não sabemos, tá? O versículo 17 diz: sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Parece que Nefe está confuso, né? Na verdade, nós também nem sempre sabemos o significado das coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. Portanto, qualquer que seja o conhecimento que possamos ter, ainda precisamos ter fé para nos ver através desses momentos intrigantes. Queridos, houve e haverá momentos em nossas vidas em que essa fé deve ser o resultado. Não sabemos o que está acontecendo conosco ou ao nosso redor, mas sabemos que Deus nos ama. E sabendo disso, no momento em que essas coisas acontecem, saber disso é suficiente. No próximo versículo, Nefe continua a interpretar para nós o sonho de seu pai. E aconteceu que vi que a barra de ferro que meu pai tinha visto era a palavra de Deus, que conduzia à fonte de águas vivas, ou seja, a árvore da vida. Águas essas que eram um símbolo do amor de Deus. E também vi que a árvore da vida era um símbolo do amor de Deus. A fonte de águas vivas é um símbolo tão significativo quanto a árvore da vida. Se alguém beber da fonte de águas vivas, viverá para sempre com as bênçãos da vida eterna. Se alguém come da árvore da vida, recebe a mesma bênção. Ambos representam o amor de Deus por seus filhos. Esta fonte de águas vivas é uma parte da grande cidade celestializada de Jerusalém, que João, o revelador, viu. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Maravilhoso, né? No versículo seguinte, Nefe demonstra que ele está impressionado e surpreso com o fato do Salvador do mundo poder ser julgado por homens iníquos. Quão absurdo isso deve ter parecido para ele, né? Como alguém poderia planejar matá-lo quando seu ministério ensinava a justiça e curava os enfermos? O versículo diz: sim, o Filho do Deus eterno foi julgado pelo mundo, e vi e testifico. Lendo esse versículo, eu fiquei com a impressão que Nefe não teria acreditado se não tivesse visto com seus próprios olhos. E você, qual a tua impressão? Vai lá nos comentários, me diz, tá? E para encerrar esse episódio, temos o último versículo, tá? Que eu gostaria de ler, do capítulo 11. Ele diz: e aconteceu que vi e testifico que o grande e espaçoso edifício era o orgulho do mundo. E ele caiu, e sua queda foi muito grande. E o anjo do Senhor falou-me novamente, dizendo:
Assim será a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que combaterem os 12 apóstolos do Cordeiro. As predições econômicas dos grandes megas economistas falam em um colapso global que está por vir. Mas, graças à NEF, sabemos que, embora esse colapso econômico possa acontecer, vai acontecer, não será a quebra do mercado de ações. Mas essa visão simboliza a destruição de todas as nações, tribos, línguas e povos que resistem ou lutarem contra os 12 apóstolos do Cordeiro, que são discípulos de Jesus Cristo. Será finalmente a queda das mentalidades endurecidas e do orgulho coletivo, quando finalmente o grande e espaçoso edifício ruir. Eu compartilho estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.